Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos! Começando o nosso bate-papo das 6, esse nosso encontro, né, de toda semana, de terça a sexta, sempre trazendo aqui assuntos importantes para a gente debater, discutir, conversar com você que está em casa, né? E você, claro, interagir conosco também, participar aqui pelo 996224547, é o nosso WhatsApp para você mandar mensagem, participar, perguntar, dar a sua opinião, que ela é muito importante, né? Vamos ver como é que está o trânsito lá fora, comecinho de noite de terça-feira aqui na nossa bela cidade de Linhares. Nosso outono aí com a cara de inverno chegando. Aliás, na região de montanhas aqui do Espírito Santo já é inverno, né? Praticamente. Bom, tranquilo, né? Fluxo tranquilo ali na região de acesso à região norte, né? Para São Mateus, para os bairros aqui de Palmital, São José, Planalto, etc. E para quem segue no sentido contrário também, tranquilo, tudo fluindo normalmente. É só ter atenção aí ao volante, tá bom? Voltando aqui para o nosso estúdio, hoje nós vamos falar sobre um segmento importantíssimo da nossa economia, bastante impactado durante essa pandemia da Covid-19, mas que devagarinho vai se desenrolando aí e é promessa de explosão, assim, em sentido positivo, logo no pós-pandemia, que nós vamos falar aqui agora sobre o setor de turismo e também, claro, envolver o setor cultural, né, a música, etc., que está tudo muito ligado. Para falar sobre isso, eu recebo aqui a empresária, membro do Conselho Municipal de Turismo, a Andressa Calimã. Boa noite, Andressa. Boa noite, Cláudio. Obrigada novamente pelo convite. Prazer tê-la conosco. Da última vez que você esteve aqui, você era presidente do Conselho, né? É, eu era presidente do Conselho. Pois é. Era porque ela passou o bastão, né? Passou esse ofício para o Nanico agora, que foi escolhido o novo presidente do Conselho Municipal de Turismo, o Anderson Lins, mas a gente o chama de Nanico carinhosamente. Tudo bem, Nanico? Tudo bem. Obrigado aí mais uma vez para a gente Prazer. Falar sobre o assunto, né? É, muito bacana. Então, que está sofrendo bastante com a pandemia. Verdade. Nanico, além de presidente do Conselho, é empresário também, publicitário, e um grande assim, mobilizador, né, cultural, esportivo, né, Nanico? Esses eventos Tudo. Que a coisa está ligada à outra, né? É verdade. Olha, um estudo divulgado recentemente revela que o setor global de viagens, né, olha o tamanho do impacto, né, sofreu uma perda de quase 4 bilhões e 500 milhões de dólares em 2020 devido ao impacto da Covid-19. Bom, a contribuição do setor de viagens e turismo para o PIB mundial caiu 49,1% em 2020. Andressa, é interessante que no primeiro momento praticamente zerou, né, a questão do turismo. Quando a pandemia teve aqueles meses iniciais, paralisou tudo, né? Paralisou tudo. Inicialmente, quem estava com uma programação para a Europa, né, ou para outros países fora do Brasil, acabaram que vieram os cancelamentos, aí foi aquele efeito dominó, né? Os países começaram a fechar as fronteiras, as companhias aéreas começaram a cancelar os voos e tudo mais. E depois vieram os cancelamentos nacionais, né? Começou a decretar lockdown e acabou que não era mesmo possível continuar
né, continuar a programação de viagem. Então, grande parte teve que fazer realmente o cancelamento. É interessante que no Brasil a pandemia, né, explodiu mesmo em março, um pouquinho depois do Carnaval, né? De certa forma, o setor ainda, em 2019 eu estou falando, né? Ainda conseguiu pegar ali o verãozão todo, né? No início de 2020. De 2019, né? Não, de 2020. 11 de março. O primeiro caso aqui em Linhares foi dia 16 de março 2020, de 2020. exatamente. A pandemia foi decretada no início de março, se eu não me engano, dia 11 ou 12 de março de 2020. Mas aí, período de inverno, por exemplo, 2020, verão, enfim, tudo com queda, né? Com a ocupação bem baixa. Sim. A gente teve vários, como eu falei antes, houveram vários cancelamentos. Esses cancelamentos foram reprogramados para o segundo semestre de 2020, achando que ia, né, normalizar, porque até então a gente não sabia o grau, não Todo tinha mundo ideia. achando que era rapidinho, 3 meses, né? Era coisa rápida. E aí teve que cancelar novamente, programaram para o início de 2021. E as fronteiras continuaram fechadas. Aqui no Brasil, não. Aqui as pessoas conseguiram fazer a sua programação no segundo semestre de 2020, fizeram a programação de janeiro, fevereiro, março. Algumas cidades, né, tiveram um lockdown, outro, fizeram ali aquela programação até tal horário aberto. Então, aqui deu para fazer uma programação bacana, mas quem tinha uma programação fora do país realmente teve que adiar. Cada país com o seu entendimento. Nanico, mas, bom, aqui no Brasil a gente viu toda essa movimentação, mas mesmo assim, né, depois que esfriou aquela primeira onda, o pessoal começou a dar uma viajada. E a gente fala que a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Começaram a se reinventar, né? E se adaptar aos protocolos, turismo responsável, conhecer as coisas que estão mais próximas, que a gente nunca, né, observou. Tem um amigo que conheceu o Brasil todinho de motorhome, mas não conhecia São Rafael. Olha só, né? Então, até esse final de semana, me mandou foto de lá, ficou encantado, conheceu Lagoas, né? Esses roteiros mais próximos, isso, né? a Cachoeira de Ângela, tem uma rampa lá em Rio Bananal agora, do Cleiton, uma coisa fantástica. Então, acredito que o que está próximo da gente começou a ter mais valor. Facilitou, né? E existe essa demanda reprimida. Ô, Andressa, agora teve um fator também que eu acredito que tenha ajudado nesse período, foi os preços, né, dos pacotes caíram também, né? Sim, logo no início da pandemia, as companhias aéreas, até para fazer uma movimentação de caixa, elas jogaram muitas promoções, hotéis jogaram muitas promoções. E até hoje, se você fizer uma programação com uma antecedência bacana, você consegue fazer uma viagem legal e pagando um preço bem justo. E o melhor de tudo, né, Nanico? Segura ainda, se seguir todos os protocolos ali, dá tudo certo, né? Dá tudo certo. Até o momento está provado que está dando certo. Viaja, se hospeda. Os restaurantes. Surto, né? Não aconteceu em Vitória uma situação ontem, mas ninguém foi contaminado, a caso do indiano. Então a gente vê que o setor, né, o trade, está fazendo a parte dele. Esse setor se adaptou bem, né? Se adaptou porque eles sabem que caso eles não se adaptarem, eles vão ser obrigados a fechar. Então as companhias aéreas se adaptaram, a hotelaria se adaptou, os restaurantes, bares, todo mundo se adaptou. Então hoje dá para você fazer um turismo responsável, como o Nanico diz, sem problema nenhum. Mesmo com a pandemia, Mesmo né? com a pandemia. Está no período de vacinação, alguns públicos aí já imunizados, né? Não todo mundo, mas enfim. Agora, um outro setor que está dentro do turismo também, né, é muito integrado, né, Nanica, a questão da cultura, né? Os músicos aí pararam as atividades. Bastante, né? A gente tem, né, vários amigos, né, que estão passando um momento difícil, principalmente esses cantores, né, os artistas de barzinhos, né, de casa noturna, estão praticamente sem trabalho nenhum. Né? Teve os incentivos do governo, tem incentivo municipal através do Fundo Municipal de Cultura, que no momento conseguiu atender, mas não estão vendo perspectiva daqui para frente também a curto prazo não, entendeu? O problema é que, assim, as pessoas já estão, né, Andressa, bem cansadas, gente. Ficar em casa é importante, se cuidar, mas tá complicado, hein? Tá, as pessoas ligam para mim, Andressa, pelo amor de Deus, me arruma um lugar para ir. Eu não aguento mais ficar em casa, os meus filhos não aguentam mais ficar em casa, meu marido não aguenta mais ficar em casa. Só, então, as pessoas, a gente está procurando alternativas. O que a gente percebe é que algumas pessoas ainda estão com medo, né? Não se sentem seguras viajar de avião. E é natural. É natural. E acabam fazendo roteiros, né? Pega o carro,
faz aí o sul da Bahia, Olha que faz a interessante. região dos lagos, faz a parte de Minas histórica. Então a gente está ali trabalhando em cima da demanda. Dentro do Todo que é dia uma possível, né? novidade. Aliás, a região serrana, nesse final de semana, a gente tem informação de que bombou, né? Domingos Martins, Sim, tá Santa bombando. Teresa, tá bombando ainda, Julho, né? algumas tá pousadas apenas já estão começando, fechadas. tá Começando. apenas É. começando. Aliás, as pessoas reclamando que não tinham mais vagas, apesar de ter uma restrição e não poder ter a lotação máxima, imagino. É, né? algumas 50%, 60% máximo de ocupação. Mas já é muita coisa se compararmos com o ano passado, né? É. Porque era praticamente nulo, né? É, Foi ou no auge máximo ali. 25%. Era muito pouco. Para você manter um hotel, uma pousada só com 25% de É ocupação, muito é quase o complicado. custo fixo É, dela. não vale a pena. Bom, a gente mobilizou a rapaziada aqui da nossa região, falando de turismo, de cultura, né? A turma da música que tá aí, gente angustiada, né, para poder voltar a ter o ganha-pão. Os músicos estão passando realmente dificuldades. Alguns tiveram que largar a arte e arrumar um emprego, arrumar um ofício aí para se sustentar. E a gente ouviu uma rapaziada aí que participa e fala um pouquinho sobre esse período adverso que a gente está vivendo. Sou Adelton Alcântara, sou ator, diretor e abri uma microempresa de ecoturismo, né, de base comunitária. Dentro da minha área cultural, né, que é dentro do Congo, com um grupo de teatro que existe aqui há mais de 20 anos, aqui em Regência. O nosso teatro hoje ele tem que se reinventar, né? Então os nossos encontros acabam sendo encontros virtuais, né? Através de entrevistas e tudo, né? Tá totalmente parado assim os nossos espetáculos, né? Dentro do Congo, que é a nossa manifestação cultural do nosso município, né? Também está parado para resguardar os nossos idosos. Os encontros na Casa do Congo estão todos parados, assim, né? A nossa festa do ano passado não aconteceu, né? Tanto a festa do Caboclo Bernardo quanto a fincada e derrubada do mastro, né? Foi uma coisa bem mais simbólica, né? Então as nossas coisas relacionadas a essa parte cultural tá totalmente parado. No que é correlato à minha empresa de ecoturismo, também está parado, né? Eu tenho clientes que são clientes fiéis, são clientes conhecidos, né? E aí eu faço horários específicos para essas pessoas, né? Com intervalos aí de 1 hora e meia de um passeio de caiaque para o outro, né? Nos aluguéis de caiaque, para poder fazer toda a higienização, todo o trabalho de higienização. E os passeios de barco, né? Infelizmente eu não estou conseguindo fazer as paradas que eu tenho que fazer para conversar com o turista, né? Então tinha paradas em Ilhas de Cacau, tinha paradas na praia, né? Então essas paradas eu estou evitando para a gente não acabar aglomerando, porque querendo ou não a gente que trabalha com turismo, a gente tem essa receptividade, né? E Regência já tem essa receptividade. Então a gente acaba aglomerando de uma forma ou outra para mostrar alguma coisa que é interessante para o grupo, para mostrar para o grupo, né? Então é bem mais complicado. E eu reduzi o número de pessoas nos passeios de bote, né? Também para não ter aglomeração e evitar qualquer incidente. Olha, obrigado a Dailton, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir também o Sangalha, que nos mandou um vídeo participando conosco, falando um pouquinho de Regência, que é um ponto turístico muito Maravilhoso. bacana, né? Atrai muita gente, né, Nanico? Você que... A palavra dessa região para mim hoje é resiliência, né? É. Porque 2015 já tomaram uma porrada com a questão da lama, né? Exato, foi um período muito difícil, como eles começaram a reconstruir, a se reinventar novamente, vem a questão da pandemia. Pois é. E esfria novamente. Então, a palavra que eu dou para essa turma é de resiliência, que é uma turma guerreira, porque a gente estava até comentando sobre o Alto do Caboclo Bernardo, né? Que ele fala ali da encenação. Isso é que é na metade do ano. Isso é um né? ativo cultural bem bacana para a gente conseguir fazer até com transmissão, assim como é feito aquela Paixão de Cristo, de começar a olhar para essa turma aí diferente também. Um evento cultural importante. Inclusive, né, Andressa, que atrai muita gente da Grande Vitória e até de outros estados, as festas de Regência. Sim, porque a Regência ele tem um público cativo, né? Ele tem um feeling de turismo que as pessoas que vão para a Regência
para aquele propósito, para encontrar aquele Olha que segmento. bacana. Se identifica com Se aquele identifica tipo com de... aquele tipo de turismo. A simplicidade da vila, tudo isso são esses fatores que... São. Aquela estrada de terra batida, aquela pousadinha Nada de pequenininha, modernidade, que é a tudo própria isso. dona que prepara o café da manhã. legal, que legal. Então, a gente tem esse público, né? Você acredita que com a pandemia, no pós-pandemia, esse tipo de turismo também pode dar uma alavancada? Assim, porque as pessoas... Né, Pode, inclusive cresceu. Assim, a demanda que a gente tem dentro da agência é que as pessoas não estão procurando grandes centros. Interessante. Né? Eles querem Longas aquela coisa viagens, pequena, né? Aquela coisa assim, com aquele gostinho de que está em casa ainda. Simples, né? Lógico, claro, a gente tem a demanda, né, para as capitais, né? Quem quer um turismo mais sofisticado, mas a proporção, né, a procura para esse turismo, não que seja um turismo rural, mas que seja aquela coisa mais melancólica, cresceu bastante. Olha que legal. E falando de turismo rural, né, Nanico, nós também temos muitas opções aqui em Linhares e região, né? E regiões. Bastante. Você citou aí a região de montanhas Da de Linhares? região do Edson Rafael, a gente já está até programando, vai ter Verde a primeira colheita da uva. As nossas lagoas aí, ó, também Isso. e tal. Pode continuar, fica à vontade. Do programa de fruticultura, Linhares vai ter a primeira colheita, a previsão agora para novembro deste ano. Olha só. Então, estava programado, né? Está programado ainda, podemos dizer, da nossa festa da uva. A gente vai ter a nossa festa da uva aqui em Linhares. Que legal. Te garanto, já estamos programando o passeio Vai. ciclístico para lá. Olha que Se bacana. tudo estiver bem, assim, dentro do risco moderado para baixo, a gente já vai ter a rota da uva com o pessoal da interessante. bike aí, daqui para São Rafael, Vamos no transformar- período de novembro. Transformar isso num roteiro tradicional, uma festa Quem tradicional. sabe, né? além da cachaça premiada, a gente já começa Exatamente. futuramente ter vinho premiado. Eu né? acho que a Então, bike vai ser Um atrativo, né? Vai ser uma Um plataforma impulsionador, bacana para a gente é. começar a fazer essa rota. Porque Linhares, a cada dia recebe bastante ciclista, essa turma do pedal que Exato. vem encontrando, e o pessoal que está indo para Bananal, Inclusive tem Soletama. a turma do Voo Livre aí, que usa aqui em Linhares uma rampa, é isso? Então, tem essa rampa do Cleiton lá em Rio Lá em Rio Bananal. Eu não Bananal. tive a oportunidade de conhecer. Que legal, Né? Vi cara. bastante fotos lá do final de semana, muito legal. Já está até uma estrutura para atender. Um receptivo bacana lá. Uma cabana que o cara fez, o Cleito. A gente, Andressa, às vezes tem uma visão bem limitada, né, do turismo. O resumo do turismo é uma coisa muito pequena, mas é todo um arcabouço. A gente está falando aqui de ciclismo, a rampa de voo livre, né, tem a questão do esporte, da música. É um contexto tão amplo, né? É uma engrenagem enorme, né? Tudo, querendo ou não, tudo envolve. A gastronomia envolve, a cultura envolve, a parte de infraestrutura envolve. Então, o turismo é um dos maiores setor que empregam. Sem né? dúvida. Porque quando a gente fala em turismo, a gente vê toda a massa em volta. Então, as pessoas falam assim, o restaurante, o hotel fechou, mas o que isso vai impactar lá na frente? A gente não tem ideia, né? Aliás, a gente tem exemplos aí de pequenas cidades que o PIB é todo vindo do turismo. O turismo é a principal ferramenta de autodesenvolvimento, né? Exato. Até essa Sustentável, semana né? saiu uma reportagem sobre a Espanha, que eles estão levantando os estudos, porque hoje representa, se não me engano, quase 20% do PIB do país. Eu acho que a Grécia também tem um percentual enorme, então, né? o que representa, né, o turismo para essas regiões. E ele é autossustentável, né? Sim. Eu acho que o caminho de Linhares Tanto é passa que por esse... a Espanha é o primeiro país da Europa, né? A partir do dia 6 de junho, ele vai começar a abrir as fronteiras para quem tem as duas vacinas. Nossa, Olha, quem já recebeu as duas aí já Olha, pode comemorar. Já empresário aí. Então, assim, de tão grande, de tão tamanho foi o impacto em relação ao turismo. Eles querem continuar recebendo os turistas, lógico, né, mas não prejudicando toda a sua preocupação em relação à Covid, toda a demanda, né, que eles Olha como estão trabalhando. levam a sério isso, porque é Mas muito está bem importante. claro, né, a questão da vacina. Né? Tudo Não, isso vai é fundamental, passar com né? A questão da vacina. A Coronavac né? foi aprovada pela OMS hoje, né? Isso, então, até quer dizer, acho já que a partir é um dos grande 18 anos, marco. né, já começa a imunizar. Bom, tem mais participações aí, o pessoal da cultura também participando conosco, falei aqui da música, né, da arte de modo geral, que está aí com as manifestações restritas às transmissões online. Agora é muita live, a gente às vezes tem dificuldade de acompanhar. O bom mesmo é em loco, né, ao vivo ali, mas por enquanto é o que está sendo possível. Vamos ver aí mais uma galera que participa conosco hoje.
os museus fecharam, quer dizer, exposições que estavam agendadas até para vir de fora do Brasil para cá não aconteceram, os teatros fecharam, os shows acabaram, as casas de show, sabe? Então foi um impacto muito grande, porque isso não envolve só o artista cênico, o cantor, ou o ator, ou a bailarina, ou o palhaço. Isso não atinge só a eles, é toda, né, a trupe toda, né, os técnicos todos envolvidos, é muita gente, é iluminador, sabe, é a bilheteira, é o som, tudo, a técnica, é a pessoa que limpa o teatro, a camareira, sabe? Então é muita gente envolvida e todo mundo sofreu esse baque, está sofrendo, está passando por isso, né? Agora, infelizmente, a gente está de mãos atadas. Quer dizer, a situação já podia ter melhorado se a gente já tivesse tido mais vacinas e o povo já tivesse mais imunizado, né? Uma parcela maior do brasileiro já pudesse estar. Aí as coisas seriam melhores, né? Mas como a gente sabe que isso, o que entrava isso muito bem, né? O que ou quem, né? E então por isso que as coisas estão se arrastando mais, estão ficando mais difíceis. Sabe, alguns artistas estão vivendo exatamente pela solidariedade dos outros amigos. No Rio de Janeiro eles fazem mutirões, eles fazem grupos e tal, para ajudar técnicos e artistas também, que estão em dificuldade. Então é complicado, mas é uma coisa que a gente não pode fazer mais nada, infelizmente. Bom, valeu, Cláudio Lins, grande ativista cultural, camarada realmente conhece a nossa cultura, e falando um pouquinho da realidade que estão vivendo artistas, né, músicos, etc. Aquilo que a gente já falava, né, Nanico? Mas assim, a vacina é essa grande esperança e ela está acontecendo devagarinho, mas está, né? A esperança, a vacina da esperança, né? Todo mundo esperando. O Cláudio aí queria lembrar, né, um grande ativista cultural, um dos precursores aqui na nossa região, tanto em Linhares quanto em São Mateus e no Rio, né, que o Cláudio é carioca, exato, né? E é capixaba, acredito, de coração. De coração, né? E é um cara que sabe o que está falando, porque tem a vivência, né, no meio há muitos anos, né? Ô Andressa, bom, as perspectivas eu imagino que são muito boas, né? Porque como a gente já falou aqui, o cidadão, as famílias já estão assim, né? Já estão no limite. Eu imagino que esse segmento seu já se prepara para um boom, porque no pós-pandemia, ou pelo menos todo mundo vacinado, vai ser difícil segurar o povo em casa. Vai ser difícil. O que a gente percebe, assim, que aos poucos a gente vai se adaptando ao novo normal, né? Então as pessoas já estão viajando. O ano de 2021, início de 2021, foram o ano das remarcações daquelas pessoas que não puderam viajar em 2020. Já fizeram, muitas já viajaram, outras muitas irão viajar nos próximos meses. Mas o que a gente fala é o seguinte: não desista de viajar. Eu acho que o Brasil é um país enorme, é um país lindo, que tem muita opção. Então, não pode ir para o exterior, viaje dentro do nosso país, né? Opções a gente tem. Eu que estou quase 30 anos no turismo e já tive a oportunidade de fazer boas e grandes viagens para fora do país, é o que eu falo sempre. O Brasil é um país entre poucos que você consegue conhecer muitos países dentro de um único país. Não tenho dúvida. Então, você vai para a região de Pernambuco, do Maranhão, você vê forte a cultura da Holanda em construções, parece realmente uma outra nação, um outro país. É verdade. Né? Você tem São Paulo, que é a cidade que tem mais japoneses fora do Japão. Olha isso, está no nosso país, uma comunidade. Você vai para o sul, aí você pega colonização alemã, você pega a colonização italiana, que aí nem se fala, né? A gente tem os libaneses, que são muito fortes também. Então, a gente tem essa oportunidade de conhecer, de viajar, e as pessoas deixam escapar. Eu falo assim, gente, criem oportunidades dentro da dificuldade. Não pode viajar para fora, né? Igual a pessoa fala, eu quero ir para fora, viaja para dentro. Eu conheço o país inteiro. Não, você não conhece.
morrer não Você vai conhecer, porque acha o Brasil que é conhece? imenso. Eu trabalho há 30 anos com isso. Às vezes eu tô lá olhando os portfólios e falo, gente, coisa linda, eu não conheço. Por que eu não fui nesse lugar ainda? Entendeu? E ainda tem a possibilidade, né, repito, o turismo consciente. A gente só tem Fernando de Noronha que está exigindo o PCR, que é o teste de Covid para entrar na ilha. No restante, você E o Brasil é imenso. pode fazer a sua rota. Você quer uma coisa mais rural, você quer uma coisa mais sofisticada, você quer uma coisa mais minimalista, você tem de tudo um pouco. Tem para todos os públicos, para todos Para os todos os bolsos, para Vou todos pegar os cada um que ela gostos. tá falando aí, que eu gostei, quando ela fala que tem o mundo, né, dentro do Brasil. Você consegue dentro do Brasil. Eu vou puxar a sardinha aqui para nossa região. Isso aí. Né? Que a gente aqui também, na nossa região, a gente tem um pouquinho de tudo que tem no Brasil. Exato. Né? Eu costumo dizer que o Espírito Santo, então, ele tem praias, ele tem região de montanhas, ele tem dunas, ele tem região de corais, ele tem baleias, com passeio de baleias. Então tem muita coisa assim. A gente está sempre falando disso. Né? Eu acho que agora é a oportunidade da gente valorizar. E o capixaba está valorizando, está conseguindo enxergar um pouquinho. Esse momento ajudou nisso, né? Sim. Essa pandemia bastante. ajudou nesse sentido. Eu vou puxar o saco um pouquinho igual de Regência, né? Tá falando, a Regência tem todo o patrimônio natural e cultural. Exato. Tá tudo junto ali. Tá tudo junto. Posso falar que Regência hoje tem a melhor muqueca do Brasil. Acredito. Falo com propriedade de quem... Pô, meu Você pai... fala isso às 18 horas. Fala lá no Jacinto, fazer um merchan pra ele. A gente tem... Tá certo. Né, tem a cerveja artesanal hoje lá, com um pôr do sol maravilhoso lá no Bournier. Tem muita coisa legal. E acredito que por causa da nossa onda, que a Regência tem a onda mais perfeita do Brasil, a previsão dessa semana é ela ser invadida. Olha só. Muita gente vai para a Regência a partir de amanhã. E, coincidentemente, hoje começaria a festa de Caboclo Bernardo. Pelo calendário seria. A gente falando aqui de cultura, falando de turismo. Só que é uma coisa que fica meio quietinho, né? O cara fica sabendo, ver a previsão. Não faz muito alvoroço, né? Exatamente. Isso, o Howley, que é o presidente da Associação de Surf de Regência, ele até fez um vídeo bacana na internet alertando as pessoas, né, para quem for para a Regência, cuidar do seu lixo, não aglomerar, fazer essa ocupação responsável, entendeu? Porque a previsão é de boas ondas para quem quiser ver espetáculo de surf em Regência esse final de semana, o bicho vai pegar. Os amantes do surf têm aí um convite. Gente, vamos para um rápido intervalo, o bate-papo hoje está muito interessante, estamos falando sobre turismo, né, o potencial que nós vamos ter daqui a pouco com relação ao pós-pandemia, né, o número de procura aí de pacote de viagem e as viagens também internas, né, os passeios aqui pela nossa região belíssima, aqui do Espírito Santo, região de Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, todas as nossas praias, montanhas, etc. Voltamos já já com o Bate-Papo das 6. Bom, minha gente, de volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje falando sobre os impactos da pandemia, né, na cultura, no turismo, de modo geral. Por falar nisso, vamos ouvir mais uma galera que participa conosco. Tem gente aí de São Mateus que contribui também com o nosso bate-papo de hoje, músicos, empresários, né, dono de pousadas, de hotéis. Vamos ouvir essa rapaziada. A gente está com mais de 300 mil. Tá pronto o vídeo? Pires, né, tenho duas visões contra a questão da pandemia e quanto à questão do impacto que é gerado na questão da cultura, né? Então, a minha primeira visão eu vou responder como um músico há mais de 18 anos na cidade de Linhares e também vou responder como comerciante da Praia do Pontal de Ipiranga, né? Pelo restaurante que a gente tem aqui no balneário. Então, comercialmente falando como dono de comércio, a pandemia ajudou muito o balneário do Pontal de Ipiranga, porque as pessoas fugiram dos grandes centros, né? E começaram a buscar um lugar mais tranquilo, um lugar mais familiar, um local onde você pudesse fazer uma caminhada ao ar livre, né, que você pudesse estar mais em contato com a natureza. E isso valorizou muito a Praia do Pontal de Ipiranga. Como músico, né, já ficou ruim, né? Posso dizer que estamos péssimos, porque já há mais de anos que a gente não faz apresentações abertas ao público. E muitos dos meus amigos, a gente tinha uma renda muito boa com relação à questão da música. E pouco se está se fazendo. Na verdade, a maior indignação da classe artística é que pouco se está se fazendo. Então, nesse momento de pandemia, a criação de editais, de lives, contratação por serviço público, né, diretamente ali com
com as secretarias de cultura, de turismo, isso facilitaria muito para que a cultura ela se mantivesse, né, junto à população, levando entretenimento à população e a renda de nós artistas, né, músicos do município de Linhares. Então, um forte abraço a todos vocês, né, fiquem aí com Deus. Valeu, Preto, grande talento nosso aí, né, Nanico? Falando dessa realidade do músico aí, ele ao menos tem lá o comércio, né? Alguns não tem, né? Não, o Preto é um exemplo, né, do cara que está se reinventando. Eu frequento o Pontal sempre. Ele tem razão quando ele fala sobre o público que apareceu. Eu nunca vi um público de verão tão grande como teve no Pontal. Interessante, né? Ser feito... Até porque pessoas que não iam começaram a frequentar o Pontal e descobrir que o Pontal é bacana. Lugarzinho mais perto. Teve uma cabana nova lá que inaugurou, que ajudou a movimentar, deu uma cara nova, espalhou mais também pela orla, não teve aquela aglomeração. E que é grande a orla de Pontal. O estacionamento ficou muito organizado. Então acho que Pontal foi o diferencial esse ano no verão aqui. E dava como deu para ir para lá, né? Porque é espaçoso, dá para se fazer o distanciamento com organização. É praia aberta, né? O Pontal é uma praia aberta, todo mundo, ela espalha, ela vai até a 3ª, 4ª avenida, né? Então, acho que o Pontal fez a diferença esse ano, sim. Ele tem razão quando ele fala nisso. E o próprio Preto, né, com o comércio dele, ele leva lá as porçõezinhas, ele vende, vai, faz o corre dele lá com bastante energia. Se reinventando também, né, Andressa? Todo mundo período, se reinventou. Eu acho que a gente começou a trabalhar e tirar forças de onde a gente não sabia que tinha, ter a criatividade que a gente não sabia que tinha. E quem não se reinventar vai ficar para trás. Nanico, a nossa esperança agora é que essa vacinação, tem a promessa aí aqui no estado de que as pessoas a partir de 18 anos já começam, até agosto já estejam pelo menos com a primeira dose. É a promessa que a gente teve. Né? A gente torce para isso, porque assim, tem um público jovem também que, se os adultos já estão cansados de ficar em casa, imagina o jovem, né? 17, 18, 20 anos. E é o setor que mais está sofrendo, né? O setor de eventos. Tem até um programa esperado aí do governo federal, que é o PERSE, que é o Programa de Recuperação do Setor. Essa parte dos eventos dos shows, né? Isso parou tudo. Então aí começa a dar brecha para essas festas clandestinas, né? Que é o grande problema que está acontecendo. Perde o controle. Perde o controle, que não tem como também a polícia, sei lá, o poder público está tomando conta, porque isso vai brotando, né? Nos cantinhos. É o grande problema que está acontecendo. E a gente espera somente com essa chegada dessa bendita vacina que as coisas começam. Mas a gente estava comentando, né, André? A gente não sabe também se vai rolar mais aquela aglomeração que rolava, né? Aqueles eventos. É uma característica que mutuava, né? Existe a demanda. Vamos ver até quando, mais pro final do ano, acredito. Isso vai virar uma constante, assim, não evitar agora, aglomerações. Né? O uso de máscara mesmo com a 2ª dose, eu acho que ainda vai continuar. Até porque a infecção ela vai continuar, né? Sim. Os efeitos da doença serão menores, e o bom é que sempre tem o pessoal que sai na frente, né? Teve agora o evento na Austrália com shows lá para 15, 20 mil pessoas. A Austrália hoje já está... não usa mais máscara, acabou. Israel também. E eu estava vendo na NBA ontem. A NBA chegou a colocar 15 mil pessoas em alguns ginásios. As pessoas então vacinadas... vamos ver como é que vai ser, que vai acontecer. Será que dá para confiar, né? Então, como se fosse eles fazendo um trabalho de cobaia aí pra gente, né? Fazer o vamos olhar pro lado bom, né? Vamos ver o lado positivo. Vamos ouvir mais depoimentos aí de empresários, de artistas, né, impactados por essa pandemia. Um setor que foi o primeiro, né, a ser impactado, esse setor aí. Vamos ver. Pois é, gente, diante disso tudo aí, né, estou me vendo obrigado a abandonar uma profissão de uma vida inteira em busca de uma saída alternativa. Estou buscando me especializar em outra área, né, que é através de cursos. Quer dizer, curso não é só fazer, você tem que pagar. Isso tem um custo, não é barato, né? E tipo assim, nós músicos estamos nos sentindo, né, abandonados, a gente não tem nenhum recurso para fazer um curso. Inclusive, eu dei até uma pausa no curso que eu estou fazendo aqui agora, para estar falando para vocês, expondo a situação que a gente está passando aí nesse momento, né? Quer dizer, nós músicos estamos sentindo assim, sem prestígio algum diante dessa situação de pandemia. Quer dizer, entendemos aí a importância do distanciamento, mas também precisamos nos manter de alguma forma. Obrigado ao Tom, grande artista aí de São Mateus região, também a gente fez vários projetos com o Preto Pires, né, um grande cantor, teve que fazer curso aí, se reinventar e trabalhar em outra coisa para poder sobreviver, né? A
A cultura está sofrendo um pouco mais que o turismo nesse sentido, né, Andressa? Eu acredito. Eu acredito que sim, porque o turismo em si você acaba tendo alternativas, né? Agora, se você não pode fazer eventos, se os bares ficaram tantos meses fechados, né? Acaba que, como o Nanico falou, a pessoa tem que criar alternativas ou sobreviver da boa vontade alheia. Exatamente. Bom, porque nesse período também foi o entretenimento que segurou a onda, né? Foram as lives, o próprio cinema, né? A gente tem que começar a valorizar o audiovisual no Brasil com as leis de incentivo. Esse é o caminho, porque quando começou a pandemia, quem segurou a onda foi a galera da cultura, a galera do entretenimento. Então, as lives, no início, então, faziam um sucesso, lives aí com 3 milhões de pessoas acompanhando. Claro que, né, as pessoas, chega um momento que vão cansando também, porque no virtual é bem diferente. Mas Linhares aqui, o pessoal da cultura ainda, vamos, né, dar valor, porque tem um Fundo Municipal de Cultura, que foi uma conquista, que contemplou mais de 80 ou mais de 100 artistas aqui da nossa região. E também Linhares aderiu àquela lei Aldir Blanc. Exatamente. Também que foi um aporte muito bacana que aconteceu. Chegou no final do ano, isso ajudou bastante, né? E incentivar as outras cidades também a fazer o mesmo, né? Como a gente precisa da cultura forte nesse sentido, né, Andressa? Porque assim, o turismo bebe muito nessa fonte aí, né? Quanta gente viaja para acompanhar manifestações culturais em diversos lugares. A gente vendia, né? muito grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, para assistir shows, assistir peças de grandes nomes, né? Eu lembro da última vez que o André Rieu veio, que é um artista super famoso, e a gente vendeu muitos pacotes, final de semana, aí a pessoa aproveitava, né? Fazia reserva em restaurantes bacanas, acabava fazendo uma outra programação, aquilo, né? Vai envolvendo, vai agregando e a engrenagem vai fluindo. Se adaptando, né? Exatamente. Agora, foi muito triste aquele período mais agudo da pandemia, ver assim, o Pelourinho e outros lugares tão, né, procurados, vazios, né? Tudo traz uma tristeza, mas assim, há a esperança de que daqui a pouco a gente consiga retomar todo esse potencial, né? Há esperança. Inclusive, ontem à noite, hoje de manhã, saiu umas notinhas que a gente ainda não tem nada oficial de que o Brasil vai fechar as fronteiras para estrangeiros. Só vai poder sair ou entrar quem é brasileiro ou quem tem a dupla cidadania. Eu acho que isso é uma alternativa para tentar estabilizar os casos de Covid que a gente já tem, né? Eu acho que essa indiana, né, essa nova cepa, eu imagino que motivou isso. Exatamente. Né? Teve um caso aqui. Exatamente. Gente, vamos para um rápido intervalo? Não, antes tem mais um depoimento, antes do intervalo, mais um depoimento aí para a gente conferir o que a galera está falando sobre a sua visão sobre a pandemia, né, os impactos aí na cultura, no turismo, enfim, vamos ver. A gente está com mais de 300 mil mortes pelo país, mais de 4 mil mortes por dia por causa da doença, por causa do Covid. E a gente sabe que a questão maior nesse momento é não ter aglomeração, é não ter contato. Mas eu, como dono de bar, como dono de restaurante também, eu entendo as pessoas necessitarem de abrir o próprio comércio, porque a gente teve um ano praticamente fechado, abrimos poucas vezes durante esse ano todo. E como é que se paga aluguel, como que se paga funcionário, é muito crítico, né? Claro, lógico que não deveria nem ter colocado em pauta a questão da reabertura. Creio que a gente teria que ter um governo que ajudasse a população, ajudasse os empresários a se manter e ajudar a manter os funcionários deles. No meu caso, ainda é um pouco mais tranquilo pelo fato de eu abrir só durante a semana com a minha família, e no final de semana eu contratava freelancer, então ficava muito tranquilo para mim, muito cômodo. Mas eu imagino donos de bares e restaurantes que trabalham aí com dezenas de funcionários, todos de carteira assinada, e como que eles pagam o salário desse pessoal mensalmente sem ter renda nenhuma, sem ter verba nenhuma. Então, eu acho que a gente não teve esse apoio. Infelizmente, o governo federal meio que jogou essa responsabilidade na mão dos governos estaduais e os municípios. Só que a gente está passando um momento muito crítico. Eu necessitava pagar aluguel, precisava colocar comida dentro de casa.
Se eu preciso, que tinham menos custos do que outros empresários, então imaginem eles como que estão, né? Só que eu penso que não deve haver uma criminalização desse setor, não haver uma criminalização do setor de eventos, do setor de festa, dos trabalhadores desses setores. Eles precisam pagar as contas, precisam sustentar suas famílias, precisam comer, precisam beber, precisam pagar aluguel. E eu acho que não deve haver uma criminalização dessas pessoas, mas deve haver uma cobrança dos nossos representantes. Aí agradeço Marconinho Miranda, empresário lá em Guriri, né? Tem restaurante, tem bar, falando aí do sofrimento desse setor, né? Que está penalizado desde o início da pandemia. São quase 2 anos, né, Nanico? Essa turma aí de onde vai. Já tem nesse vai e vem, abre e fecha. 1 ano e 4 meses aí. 1 ano e meio praticamente. E fica empurrando. E o que mais me preocupa que ele falou ali são os freelancers, né? Ele falou, eu tenho a minha família aqui, eu trabalho de semana enxuto, só que ele contrata a situação. Esse é o que mais está sofrendo, né? Eu vou falar no nosso setor de eventos. 2019 foi um ano maravilhoso para a gente aqui. Acho que foi o melhor ano de eventos para a gente. Então, você consegue trabalhar com uma reserva que você tinha, foi muito próspero. Aí 2020 vinha, não veio, alguns cancelamentos, e isso vai gerando algum tipo de prejuízo. Tem gente que já saiu fora do setor. Já está em outra já. Tem essa parte da turma que a gente conhece de locação, como ele falou ali, que quem está em volta, né? Quem está na cadeia produtiva ali, essa galera está sofrendo, cara. Imagina. E estão se reinventando. Aí faz uma comidinha aqui, faz um negócio ali, o WhatsApp, todo mundo se ajudando. Essa solidariedade é bacana também. Eu, particularmente, procuro valorizar quem está vendendo uma coisinha aqui. Estou me reinventando também, né? Tentando ver o que a gente vai fazer. A gente, no último bloco, vamos falar disso, que assim, as perspectivas são boas, né, gente? No pós-pandemia, eu acredito que para dar conta de tudo isso, e o turismo em todos os sentidos, né, Andressa? Imagino que vamos ter aí uma demanda altíssima. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos com o nosso último bloco de hoje do Bate-Papo das 6, falando sobre esse setor importante que é o turismo, também a cultura que está intimamente ligado, né, os setores muito impactados pela pandemia da Covid-19. Vamos ouvir a Esther, que é artista também, Esther Fraga, que é de São Mateus, falou um pouquinho da realidade vivida por ela nesses meses, né? Bom, tem sido muito difícil pra gente, né? Tanto pra mim como para outros colegas de profissão, nesse momento de pandemia, já que a gente não pode estar realizando o nosso trabalho. Fomos a primeira categoria a parar e vamos ser a última categoria a retornar. Sendo assim, a gente está investindo em outras maneiras, redes sociais, YouTube, muita gente gravando CD promocional nesse momento, e tudo mais. E eu estudo também, né? Estou no último ano do ensino médio, então eu tento assimilar a música com os meus estudos, e tem dado certo ultimamente. Falou ali que é a última categoria que vai voltar, mas quando voltar também vai ser difícil ter agenda, hein? Vai ser show todo dia. Eu acredito que... E bacana, tão jovem, né? Jovem. Ela cantora, empreendendo, estudando ainda. Pô, isso é muito bacana. Só que... Vamos ver, né, como é que vai ser. Tem muita coisa para acontecer. Tem investimentos aí do setor de empresários. Tem um empresário como Itagildo aqui mesmo, está com grandes investimentos em Guarapari, por aí fora, né? Vamos aguardar aí. São investimentos milionários que a gente precisa ver como é que vai acontecer. Né? Bom, é fato, Andressa, que assim, depois que disserem, tá liberado, pode fazer tudo que, né, você gostaria de fazer, festas, etc., nós vamos ter aí uma demanda alta, um boom mesmo. Essa né? é a nossa em esperança. Em todos os sentidos, né? É a nossa esperança. A gente está trabalhando para isso. A gente está se preparando para isso. Eu acho que essa parte, né, toda essa pandemia ensinou muita coisa. Nós, como empresário, não existe terreno seguro, não existe estabilidade. Verdade. A gente pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Pisando em ovos mesmo, né? Exatamente. É um dia de cada vez, um dia após dia, né? Então, assim, a nossa empresa, a gente está investindo muito em tecnologia, inclusive, né? Porque é uma demanda que cresceu muito, as pessoas aprenderam a fazer muita coisa sozinho,
né? Então a gente está investindo nisso daí. Isso. Houveram muitos fechamentos no nosso segmento, agências de viagem, hotéis maravilhosos que foram fechados, operadoras turísticas que fecharam, companhias aéreas que tiveram que se reerguer porque passaram por uma situação delicada, mas a gente acredita que esse boom vai vir. A gente está aqui Deus, né? torcendo. Nossa economia precisa. Aliás, aqueles pacotes dessa época do ano, por exemplo, Vale Nevado, a América do Sul, ainda é possível? Não é possível porque está tudo fechado ainda, né? Mesmo? O Chile, para você ir, você tem que ficar 14 dias em quarentena para depois vale a começar pena, a viajar. Quer dizer, você não tem impossível. aí um mês para ficar passeando. A Argentina está fechada. Então, bora fazer o nosso tour de inverno aqui no Brasil. Vão para Campos do Jordão, vamos para Gramado, vamos para Santa Catarina. Pois é. Nanique, o Espírito Santo também, né? Espírito Santo também, né? Exatamente. A gente vai dar esse salto aí, se Deus quiser, né? As pessoas começaram a conhecer, a valorizar, né? Eu vou falar mais que da nossa região, né? Que a gente atua mais. Eu acredito que, estava falando aqui sobre o esporte também, né? O esporte de aventura vai ser um dos primeiros gatilhos desse momento, né? Com as competições de surf, as competições de bike, né? A volta da Lagoa, a gente está ali, Tião doido para poder promover, mas você fica com medo de soltar, tem que recuar. A prova de nado da Lagoa do Paraná já foi um sucesso. Já, em vários... Né? Teve atletas teve um atleta do Canadá na última prova. E vai ter a volta da Lagoa Nova. Né? E o engraçado é que essa competição chega a trazer quase 300 pessoas de fora. Vem ônibus, vem pessoal de Porto Seguro, que tem muitos nadadores, você vai conhecendo, né? E aí então eu acredito que esse esporte de aventura, os esportes radicais aí, pode ser o primeiro gatilho aí, sim, que voltar para a gente começar a promover os eventos. Isso mostra que o turismo é muito democrático, né? Tem opções para todo mundo, para todos os bolsos, como a gente já falou, né? Nanique, em relação ao conselho, o que vocês têm de projeto, o que vocês estão planejando, mesmo nesse período de pandemia, para os próximos meses e anos? Na última reunião, assim, aconteceu, foi até engraçado, foi em dezembro. Né? A gente estava cheio de planos, né, Andressa? Muito otimista, né? Vindo aquela curva baixa e, de repente, tudo mudou. O que a gente fez de bastidores é organizar o Plano Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Turismo. A gente precisa de um projeto de lei para a gente começar a andar com as próprias pernas também. Assim como a cultura, o turismo também, porque uma das maiores demandas do turismo é a comunicação. E sem recurso não dá para fazer. Não dá para fazer. Né? Então você começa a planejar, atender, fazer um festival de gastronomia online, pode ser, vender, passar a receita, né, do setor, a parte de entretenimento. Particularmente, que a gente vai investir nesses eventos esportivos é a transmissão ao vivo. Começar a levar Linhares para o mundo todo. Tivemos grande experiência com surf nos últimos 2 anos, né? E a gente vai começar a levar também para outros esportes. É uma aposta que a gente está fazendo. Vai exportar isso aí. E o Fundo Municipal de Turismo, ele pode ser, né? O prefeito já deu uma... Já está na Câmara ele? Já foi passado, porque no Conselho é formado por membros que atuam no setor. Entendi. No caso do Legislativo, né, a gente é representado pelo Roque e pelo Messias Calimã, de regência. Então, na última reunião, falamos sobre o projeto de lei, já está escrito e vai ser apresentado para apreciação, as questões legais. Né? Olha aí, vamos aguardar. E a do governo federal é o PERSE. Que é esse programa, de incentivo a... E, né, Andressa, já sempre catequizou a gente nesse sentido. É super importante o setor fazer o cadastro, se cadastrar, né, para você para você ser reconhecido, ter visibilidade, e ter acesso, né, aos incentivos, né? Porque a previsão de injetar 2 bilhões no setor através do PERSE. Então só vai ser contemplado aquele que tiver no cadastro. Se tiver fora, não vai ter como, né? Não vai ter como para você ser reconhecido. Gente, antes de encerrar, eu queria pegar o depoimento do Carlos Sangária também, né, coordenador ali do Projeto Tamar, em Regência, um grande mobilizador ambiental, cultural, participa, é morador lá da região e fala conosco. A pandemia, ela teve, né, uma grande influência ruim na economia criativa, né? As artes em geral, o artesanato, outros produtos assim da economia criativa e no turismo, principalmente no turismo rural, no ecoturismo, né?
no início muito mais. Mas agora as pessoas estão, né, começando a retornar, começando a quererem se sentir livres, sair de suas casas, respirar um pouco. Estão procurando bastante esses ambientes naturais, as praias, onde possam estar curtindo um pouco com segurança, em ambientes mais abertos, mais arejados. E as praias, exemplo do litoral aqui, estão começando a serem um pouco mais movimentados, com as pousadas, né, os finais de semana, o pessoal principalmente que procura para a prática de surf, praias como de Regência, de Povoação, com boas ondas. Infelizmente, a economia criativa que foi mais prejudicada ainda está sendo. Os artistas não estão podendo ainda fazer seus shows. No início as lives foram bem movimentadas, entretanto agora as lives começaram a cair do gosto das pessoas. Obrigado, Carlos Sangalha, pela participação. Um abraço a toda a turma de Regência, que é esse lugar bastante procurado aí. Gente, estamos no finalzinho do programa. Quero agradecer muito a vocês aí, trazendo esse panorama, né, da nossa cultura, do nosso turismo. Andressa, obrigado, viu, mais uma vez. Imagina, prazer estar aqui sempre. Estamos torcendo aí para que a gente ultrapasse esse obstáculo quanto antes. Com certeza. Nanico, obrigado, parabéns aí, agora à frente do Conselho Municipal de Turismo, né? Obrigado a vocês aí mais uma vez, né, dar espaço para a gente falar um pouquinho da nossa cidade, do que está acontecendo aí. Bacana. Aguardar aí o nosso festival lá de uva, lá das montanhas de Linhares. Você pode ter certeza que a gente já está trabalhando, que é uma conquista, né? Tá joia. Da nossa região. Não aí. Tenho dúvida. Gente, o bate-papo fica por aqui, tem reprise na manhã desta quarta-feira e domingo à tarde, você aí no conforto do seu lar, né, zapeando pela TV, acompanha aqui a reprise dos programas exibidos ao longo da semana. À noite, nesta quarta-feira, os médicos trazem, mais uma vez, um programa sobre medicina e saúde. Continue ligado aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.